A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Que alegria é estarmos aqui nesta pré-aula para juntos estudarmos esta lição de número 12, hoje falando sobre a pessoa de João Marcos. E esta lição para o dia 21 de setembro de 2025. Estamos muito alegres de poder estar aqui e ter você conosco nesta pré-aula. Sabemos que esta tarefa de ensinar aos nossos juvenis, assim como qualquer outra idade, é uma responsabilidade grande que nós temos nas nossas mãos diante de Deus e diante da igreja, e nós queremos incentivar a vocês, saber e dizer para você que nós temos orado por cada um de vocês, não somente a minha pessoa, a professora Manuela Barros, nós temos aqui pedido a Deus que Deus os possa usar poderosamente em vossas classes. Amém? Eu me chamo irmã Vânia da Silva e estou muito grata a Deus de poder trazer a você, neste dia, esta lição. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça que nós temos a nossa lição, este slideshow, assim como também o roteiro da nossa lição, que nós temos baseado no dia de hoje, estão na descrição deste vídeo e você poderá baixar e usar na sua classe, assim como você bem entender, para que seja melhor para a dinâmica da sua classe. Amém? Portanto, vamos lá, lição de número 12, João Marcos, a importância de aprender com os erros. Eu creio que o pior erro de uma pessoa é passar por um problema, passar por uma situação e não aprender desta situação o que é que Deus quer vos ensinar, ou, quiçá, também nós aprendermos dos nossos próprios erros. A pessoa que comete um erro e volta e comete outra vez, e outra vez, e outra vez, essa pessoa não cresce, essa pessoa não amadurece. Portanto, é muito importante. Sabemos que muitas vezes na nossa vida, na nossa jornada, nós podemos cair, nós podemos fracassar, nós podemos dar para trás. Entretanto, nós devemos e vamos aprender com este exemplo deste homem de Deus chamado João Marcos, que nós podemos superar e nós podemos passar por cima deste erro, deste fracasso e sermos uma bênção para a glória do nome de Jesus. Eu oro a Deus que você seja usado por Deus para trazer esta mensagem tão importante ao coração, às vidas dos seus alunos juvenis, que numa idade como essa, muitas vezes nós fazemos erros, nós fracassamos, e o que fazer? Vamos desistir? Vamos simplesmente, né, como dizemos no ditado, pendurar a chuteira, jogar a toalha? De maneira alguma. Deus é o Deus que nos dá oportunidades, segundas oportunidades, e nós vamos aprender isso na vida deste homem chamado João Marcos. A nosso texto áureo hoje está em Romanos 5:20, que nos diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Aleluia! Porque a graça de Deus, ela superabunda em nossas vidas. Vamos lembrar que a leitura bíblica desta lição de hoje está em Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, algo muito importante naquela viagem missionária que Paulo ele faz junto com Barnabé. Portanto, não esqueça de ler esta leitura na sua classe de aula para que eles possam compreender o contexto daquilo que você estará falando no dia de hoje. O nosso estudo, então, nós dividimos em 3 tópicos, como de costume, e os nossos tópicos vão ser o quê? A história de João Marcos. Segundo, o seu discipulado. Quem o discipulou? Como foi que ele aprendeu? Não é? Quem era ele na igreja primitiva? E, em terceiro lugar, quando fracassamos. Foi algo que aconteceu com João Marcos e nós podemos aprender da sua vida também quando fracassamos. A história de João Marcos. Em primeiro lugar, então, a sua família, a influência que ele recebeu. E, em terceiro, o seu trabalho histórico. Nós vamos lembrar que João Marcos, ou Marcos, era um judeu convertido ao cristianismo,
filho de uma mulher chamada Maria, seguidora de Jesus, que morava em Jerusalém, e a sua casa estava aberta para os cristãos. Eles faziam cultos, eles estavam reunidos. Você vai lembrar da história quando Pedro sai da prisão através do milagre do anjo o tirar dali, e ele para onde ele vai? Ele vai para a casa de Maria, onde a igreja estava reunida, orando por Pedro. Amém? Portanto, este jovem filho de Maria, ele cresceu neste ambiente de igreja, da igreja estar reunido em sua casa. Era uma família abastada, era uma família que tinha posses, por causa disso é que ela tinha uma grande casa e essas pessoas, a igreja primitiva, não é? Aqueles irmãos visitavam, inclusive o apóstolo Pedro. Foi para lá que ele foi quando então ele foi liberto daquela prisão. Nós vamos também ver na Bíblia Sagrada, na sua família, que ele foi sobrinho de Barnabé, amém? Companheiro de Paulo, e era natural de Chipre, então ele esteve presente na primeira viagem missionária dos apóstolos, e nós vamos ver o que foi que aconteceu. Então nós vamos ver na sua família que, como nós já falamos, João Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria. Atos 12:12 nos diz assim a palavra do Senhor, e considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, e este João aqui não é João, o discípulo de Jesus, o apóstolo, mas sim este homem que era chamado de João Marcos. Ele tinha um nome hebreu e um nome romano, não é? João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Também nós vamos ver que este mesmo João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé, aquele que foi companheiro de Paulo na sua viagem missionária. Colossenses 4:10 nos diz o quê? Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Amém? Então nós vamos ver que esta era a família. Então João Marcos, ele teve um bom crescimento, tinha conhecimento, estava dentro, não é, daquele fogo da igreja primitiva, porque sua mãe tinha uma igreja, a igreja se reunia na casa da sua mãe. Muito bem, nós vamos ver que Barnabé foi este homem que foi usado e era muito conhecido, e nós vamos ver a influência que ele teve na vida de João Marcos. Portanto, que influência foi que João Marcos ele teve? Primeiro, nós vamos ver em Atos 12:5, que nos diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, na casa de João Marcos, a igreja estava reunida, a igreja estava orando. A Bíblia nos fala que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida na casa de quem? Na casa de João Marcos, na casa de Maria, sua mãe, fazendo oração. Então você pode ver o contexto, a influência que este jovem ele recebeu em estar no meio de toda esta linda oportunidade e trabalho da igreja do Senhor. Mas também nós vamos ver que a sua segunda influência veio do seu tio chamado Barnabé. Atos 4:36 e 37, nós vamos ver exatamente quem era este. A Bíblia diz: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vamos ver que, em primeiro lugar, este homem chamado Barnabé, ele era levita, ele vinha da tribo de Levi, ou seja, os levitas eram aqueles que trabalhavam no templo. Em segundo lugar, ele era natural de Chipre, ele era judeu, mas nascido em Chipre, naquela ilha que estava na costa, ali junto ao mar Mediterrâneo. Nós vamos ver também que este homem era chamado, o seu nome era José Youssef, mas também ele era cognominado, ou seja, o seu apelido era chamado de Barnabé, que significa filho da consolação, porque este homem tinha este dom de Deus de consolar as pessoas, de atender aos pedidos das pessoas, de poder ajudá-las. Por quê ele fazia isso?
A Bíblia nos diz que, assim como a mãe de João, era uma pessoa que tinha posses, era uma pessoa que tinha riquezas, uma pessoa que tinha bens na vida, mas ele não tinha aquilo somente para si. A Bíblia nos fala que ele, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Para quê? Para poder ajudar. A Bíblia nos fala que todos tinham tudo em comum. E por que que tinham? Porque exatamente pessoas como Barnabé, eles vendiam, davam aquilo que era seu para poder ajudar a igreja, para ajudar aqueles que estavam necessitados no meio do povo de Deus. Então, você pode imaginar que João Marcos, esta é a segunda pessoa que tem uma grande influência sobre a sua vida, e foi a pessoa de Barnabé. E nós vamos ver que a terceira pessoa foi o apóstolo Pedro. 1 de Pedro 5:13 nos diz assim a palavra de Deus: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Uma das grandes influências da vida de João Marcos, não é? Foi com a pessoa do apóstolo Pedro, enquanto ele estava ali em Roma. E nós vamos ver que ele, como escritor, porque nós vamos ver isso no nosso próximo subtópico, o seu trabalho histórico, o que foi de importante que fez João Marcos para a igreja, para o mundo, para o reino de Deus. Se você lembrar, o segundo evangelho foi e é denominado o Evangelho de São Marcos. Quem é este Marcos? É exatamente este jovem que cresceu na igreja primitiva, que recebeu influência da sua mãe Maria, do seu tio Barnabé, mas também do apóstolo Pedro. E por isso nós vamos ver que o Evangelho de Marcos foi escrito para quem? Nós já estudamos isso. Se você voltar lá na lição de número 7 do segundo trimestre, você vai ver a lição que fala sobre o Evangelho de Marcos. E nós temos ali muita informação que você poderá ter e voltar lá. Portanto, o Evangelho de Marcos foi escrito para quem? Para os romanos, para as pessoas que eram gentílicas. E nós vamos ver que foi o evangelho mais curto, com apenas 16 capítulos, apresentando Jesus como servo. Então, este foi o primeiro evangelho a ser escrito desde Roma, entre os anos 50 a 60, num período de grande perseguição, especialmente pelo imperador Nero. Nós vamos ver também que este evangelho tem muitas citações do Antigo Testamento, exatamente porque o público que estava lendo este evangelho, para quem era dirigido este evangelho, eram pessoas que não conheciam a lei de Moisés, eram pessoas que não conheciam a geografia de Israel, que não conheciam os costumes da terra, não é? Não conheciam o idioma judaico, e por isso que Marcos ele traduz pelo menos 12 vezes expressões do aramaico, não é? Para o grego ou para o latim. Então, nós vamos ver que este trabalho histórico que fez este homem foi exatamente o de escrever este evangelho. E como Marcos, ele teve a Pedro como o seu discipulador, como aquele que o treinou, ele teve acesso a uma testemunha ocular sobre tudo aquilo que Jesus ele fez. Aleluia. Portanto, os irmãos poderão ler em Marcos capítulo 1, versículo 1, que ele inicia o seu evangelho dizendo o quê? Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Aleluia. E nós vamos lembrar que Marcos ele apresenta a Jesus como o servo, aquele que veio servir, aquele que deixou a sua glória para poder servir aos homens. Amém? Muito bem. Em segundo lugar, o seu discipulado, aqueles que estiveram junto com ele, trabalhando com ele. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, como discípulo, João Marcos ele foi uma pessoa que estava com o coração disposto a ir, a fazer a obra de Deus. É muito claro, não é? E isso é muito normal que uma pessoa, uma criança, não é? Que cresce num lar evangélico, que cresce numa casa de pastor, de missionários, que ele queira ser, não é? Também missionário, que queira fazer a obra de Deus. E quando nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, não é? E no versículo 25,
nós vamos ver que Paulo ele tinha ido para Jerusalém para trazer uma oferta juntamente com Barnabé. E a Bíblia nos diz que quando ele voltou, depois de terminado aquilo, quem foi que ele trouxe com ele? Ele traz João Marcos para Antioquia. Lembre-se que Antioquia estava sendo centro missionário. Era um centro onde Deus estava fazendo, onde havia obreiros, onde havia doutores, profetas, evangelistas, aonde a igreja estava crescendo tremendamente. E olha aí o versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Portanto, Marcos, ele vai para Antioquia juntamente com Paulo e com Barnabé. Nós vamos ver no capítulo 13, versículo 5, que quando Deus está se movendo na cidade e na igreja de Antioquia e que manda separar Paulo e a Barnabé para a obra que dele tinha para fazer, nós vamos ver que na sua partida para a sua primeira viagem missionária, olha o que foi que aconteceu, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas e judeus tinham também a João como cooperador. Então, estes dois homens que foram comissionados pela igreja para irem para o campo missionário, eles levam consigo a João Marcos como seu cooperador. Muito tranquilo para Marcos, porque o seu tio, Barnabé, ali estava. Nós vamos ver então que não somente João Marcos, Barnabé e Paulo, eles seguem para esta primeira viagem missional. Você pode imaginar que João Marcos estava talvez vibrando, não é? Meu Deus, olha, vamos fazer, eu estou me sentindo importante em poder estar aqui nesta viagem, juntamente com esses dois grandes homens de Deus, a quem Deus havia eleito para fazer esta obra poderosa. Entretanto, nós vamos ver que aconteceu algo no meio do caminho. Com certeza, João Marcos não estava amadurecido, não tinha uma experiência mais profunda, e Paulo e Barnabé, eles sofreram vários atentados durante o período que eles estavam ministrando a palavra de Deus. Não somente na sua primeira viagem missionária e segunda viagem missionária, nós vamos ver que em todo o tempo, a igreja neste tempo sofria muitas perseguições, muitas oposições, e é claro, João Marcos não estava preparado para aquilo. E o que que acontece? Nós vamos ver que logo no princípio desta viagem missionária, Marcos, ele deserta a missão. Ele simplesmente abandona. Foi muita coisa. A pressão foi muito grande e ele simplesmente voltou para sua casa, voltou para Jerusalém, não quis continuar. Olha aí para o versículo 13 o que é que diz. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Tudo bem. O versículo termina aí e acabou. João Marcos decidiu ir embora, falou com o tio, eu imagino, tio, não aguento, tem que voltar, eu não estou preparado para isso. Talvez ele tenha até dito, isso aqui não é a minha chamada, eu não quero saber disso. Então nós vamos ver que ao desertar esta obra missionária, esta primeira chamada, esse primeiro trabalho missionário, não ficou apenas aí. Este aparente fracasso de João Marcos teve outras consequências, e nós vamos ver isso em Atos capítulo 15, do verso 37 ao verso 39. O que que acontece? Tudo bem. A primeira viagem missionária acabou, eles voltaram para Antioquia, reportaram as grandes bênçãos do Senhor, e eu imagino que João Marcos estava ali em Antioquia, voltou para a igreja, voltou para onde ele estava. E nós vamos ver que, tempos mais tarde, no capítulo 15, que Paulo fala com Barnabé, vamos voltar, vamos para a nossa segunda viagem, vamos ver como é que está os nossos irmãos. E olha aí, versículo 37, e vamos ler a partir do 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Muito legítimo. Olha aí, versículo 37. E Barnabé
aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, seu sobrinho. Vamos lá levá-lo. Mas, quiçá, Barnabé viu uma mudança na pessoa de João Marcos. É verdade que ele havia desertado, é verdade que ele havia abandonado, é verdade que, né, as coisas aconteceram, mas agora Barnabé, como era este tipo de homem, ele era chamado filho da consolação. Vocês vão lembrar que quando Paulo estava sendo rejeitado pelos apóstolos, porque ele havia se convertido e ninguém cria, foi Barnabé que deu o seu voto de confiança e apresentou Paulo para o colégio apostolar. Ele disse: olha, realmente esse homem teve uma mudança. Então foi ele que colocou lá, né? Deu as cartas lá e disse: olha, eu voto por ele, eu posso afirmar por ele, eu posso dar o meu aval por ele, não é? Porque Barnabé havia visto o que tinha acontecido com Paulo, mas agora Barnabé faz a mesma coisa com seu sobrinho, com João Marcos. Mas olha o que acontece. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Ou seja, ele foi embora, ele não viu tudo o que aconteceu, ele não passou por todas as tribulações que nós passamos, ele não viu todas, não é, os sofrimentos que nós passamos. Paulo estava agora vendo a obra numa perspectiva daquilo que eles já tinham passado. Ou seja, eles foram apedrejados, eles foram chicoteados, eles passaram por perseguição, eles foram perseguidos. E se antes de chegar na Panfilha, João Marcos não aguentou o que eles passaram, ou seja, não foi nada, e já havia desertado, o que aconteceria se voltassem nestas mesmas cidades? O que aconteceria com este jovem? Então, esta foi a preocupação clara do apóstolo Paulo. Mas olha aí, e tal contenda houve entre eles, tanto bate-boca, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E nós vamos ver que Paulo, então, ele toma Silas e o leva consigo na sua viagem missionária. Então, meus queridos, o problema que houve com João Marcos não foi apenas de simplesmente, eu fui embora e ficou assim mesmo. Não. O abandono que ele teve da missão trouxe uma ruptura entre esses dois obreiros, grandes homens de Deus, grandes amigos. Isso não quer dizer que eles ficaram brigados e que nunca mais se falaram com o outro, não, de maneira alguma. Mas houve contenda, houve discussão, a coisa ficou, né? Coisa ficou quente entre um e o outro. Finalmente, o que é que eles fazem? Ok, eu vou embora então para Chipre, que era o local aonde de onde Barnabé ele vinha, e levou com ele a João Marcos com ele. Muito bem. E Paulo segue a sua viagem missionária com Silas. Meus queridos, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada não diz os resultados do que aconteceu com João Marcos enquanto ele esteve em Chipre juntamente com Barnabé. Mas nós vamos entender pela palavra de Deus que algo lindo e poderoso sucedeu com este jovem. Amém? Muito bem, vamos lá. Aprendendo com os erros. E isto é a lição que nós temos para esta lição de número 12, que nós devemos aprender com os nossos erros. Como é que nós vamos descobrir entre as linhas da Bíblia Sagrada que João Marcos, ele sucedeu, que ele venceu, que ele aprendeu com seus erros, que ele mudou e mudou, não somente porque ele foi o escritor do Evangelho de São Marcos, mas olha aí o que é que Paulo ele diz já quando ele está velhinho, antes de morrer. Olha aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz o quê? Só Lucas está comigo. Aí olha o que é que ele diz. Toma Marcos e traze-o contigo, isso ele falando para Timóteo, porque me é muito útil para o ministério. Oh, aleluia!
Um jovem que aprendeu com seus erros e disse: "Eu não vou ficar derrotado, eu não vou ficar, acabado, eu não vou ficar simplesmente no fracasso, me conduindo do meu fracasso", não. Foi um jovem que deu a volta, foi um jovem que de rejeitado, ele foi respeitado. Foi um jovem que aprendeu e levou para frente e disse: "Não, eu não vou ficar assim. Deus ele tem uma obra para mim, é verdade, eu fracassei, é verdade, por causa pela minha culpa, estes 2 grandes amigos separaram de um lado para o outro". Entretanto, nós vamos ver que no final da vida de Paulo, Marcos agora era de grande valia, era um homem que era útil para o ministério do apóstolo Paulo também. Amém. Aleluia. Romanos 5:20 é o nosso texto áureo, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E isto aconteceu com João Marcos, onde a derrota, onde o desânimo reinou, não é? Deus, ele superabundou da sua graça sobre esta vida e ele foi um grande homem de Deus com uma influência tremenda. E hoje nós somos gratos a Deus porque o segundo evangelho da Bíblia Sagrada foi escrito por este jovem. Oh, sim, que fracassou, mas que soube aprender com os seus erros e teve uma recompensa da parte do nosso Deus. Amém? Muito bem. O nosso terceiro e último subtópico diz: quando fracassamos. Como já dissemos, é verdade, podemos fracassar? Sim. Mas o que é que nós devemos fazer quando nós fracassamos? Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós caímos, vamos ficar prostrados? Vamos ficar no erro? Vamos ficar simplesmente choramingando? Ai, meu Deus, vamos ficar simplesmente culpando, porque Marcos poderia ter feito isso. É culpa de Paulo, é culpa de Barnabé, é culpa disso, é culpa dele. Não, mas ele aprendeu com os erros. Ele simplesmente ele fez 3 coisas, ao meu ver. Em primeiro lugar, quando nós fracassamos, quando Marcos ele fracassou, o que é que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, não desistamos. Não desista, porque Deus não desistiu de você, não. Amém. Deus ele não desistiu. Em segundo lugar, recomece. Se falhou, se fracassou, recomece, comece novamente. Por quê? Porque Deus é o Deus que dá a segunda chance. Deus ele dá outras oportunidades para nós vencermos, para nós sermos vitoriosos, aleluia. Mas em terceiro e último lugar, se submeta. O que é que nós vamos precisar de passar? O que foi que aconteceu? Somente nos céus nós vamos descobrir com Marcos e Barnabé o tempo que João Marcos ficou em Chipre juntamente com Barnabé, o que foi que aconteceu ali que fez esta mudança completa na sua vida. Mas com certeza este jovem teve que aprender a se submeter. Amém? Meus queridos, quando nós falamos de fracassos, pode ser que o nosso fracasso seja um fracasso simplesmente de erro, daquilo que nós falamos, mas muitas vezes os fracassos são por causa de pecado, porque nós caímos. E o que é que deve acontecer? O que é que nós vamos fazer? Quando cairmos, quando nós nos arrependermos, existe uma punição. Sim, existe uma disciplina. E sabe qual é o maior erro? E sabe por que que muitas pessoas não prosperam no seu caminho, não prosperam por causa, depois do seu fracasso, da sua falha, da sua caída, é porque as pessoas muitas vezes elas não querem se submeter à disciplina da igreja, que é bíblica, que é correto, porque nós temos que nos submeter, porque Deus ele está no controle. Amém? Para quê? Para que nós possamos ter a capacidade de colocar o passado no passado, deixar no passado. Quando as pessoas não se submetem à correção, à disciplina, à admoestação, à advertência, pensa: "Não, não, eu sei o que é que eu estou fazendo". Não, irmãos, não sabe não. Se Deus está usando, seja o pastor, o professor, um obreiro, para poder te admoestar, vindo da parte de Deus, e você sabe que você errou, meus queridos, não nos estrebemos no nosso próprio conhecimento, na nossa cabeça dura, e dizer: "Não".
eu sou assim, esse é quem eu sou. Não, submetamo-nos. Por quê? Porque quem fracassa e não se submete, nunca, jamais terá a graça de Deus para permitir o passado, o erro, o fracasso ficar no passado. Muitas pessoas hoje vivem uma vida simplesmente de chorar, 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 se autocondoer pelo erro. Não adianta fazer isso. Você tem que sobrepassar isso, você tem que superar isso. E a maneira que nós superamos é pedir perdão, é submetermos e deixar o passado no passado e seguirmos em frente, caminhando. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o 2 fala exatamente sobre isso, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos que nos submeter, amém? Sabendo que, ao nos submeter, Deus, ele está no controle de todas as situações. Muito bem, vamos lá. Não desista. Deus, ele não desistiu. Provérbios capítulo 24, versículo 16 nos diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Amém? Então, nosso Deus, ele não desiste. Olha aí que coisa linda. Você vai lembrar, não é? Lucas capítulo 15, versículo 20 vai falar-nos desta linda história da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, o que foi que aconteceu? Fracassou. Foi embora, deixou tudo, abandonou o pai, gastou toda a riqueza do pai, toda a herança que o pai tinha deixado para ele, gastou tudo. E quando as coisas deram erradas, que ele volta, o que foi que aconteceu? Será que o pai desistiu dele? De maneira alguma. O pai estava esperando ao seu filho no mesmo lugar em que ele o deixou. Amém? Lucas 15, 20 nos diz assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso demonstra o quê, meus queridos? Que aquele pai, por mais que o seu filho tinha gastado a herança, mas a herança era dinheiro, era bens. Ele gastou, talvez, o nome, ele enegreceu o nome do seu pai. Ele fez tantas coisas ruins, ele maltratou, ele machucou o coração do seu pai. Mas este seu pai não desistiu do seu filho. O pai, quando o viu, ele disse: meu filho estava morto e ele reviveu. E a Bíblia diz o quê? Ou o abraçou, o beijou, disse: olha, vamos fazer uma festa para este meu filho. Por quê, meus queridos? Porque Deus, ele não desiste do homem. Amém? Assim que nós podemos ter tido aquele dia que nós caímos, que nós fracassamos, que nós pecamos, que nós erramos, que nós fizemos igual a Pedro, não é? Que negamos, assim, de cara, o nome de Jesus. Mas ele, quando ele se arrepende, ele volta atrás, Deus faz um milagre na sua vida. Olha aí, que coisa linda e gloriosa. Quando aquele filho pródigo que não sabia, não é? O filho pródigo, ele calculou tudo na sua mente. Eu vou falar assim, vou falar assim, vou falar assim. Mas ele não sabia se seu pai iria receber. Ele não sabia se o seu pai iria permitir que ele pudesse trabalhar como um dos jornaleiros, porque este foi o seu pedido. Mas, para sua surpresa, o pai não desiste. Deus, ele não desiste. Deus sempre está estendendo, ele vai até no mais longe, aleluia. Deus vai até a porta do Hades para poder resgatar aquela alma perdida, aleluia. Amém. Muito bem. Quando fracassamos, o que é que nós vamos fazer? Recomeçar. E vai recomeçar lá do princípio, né? É igual quando você está subindo uma escada, você cai, você desce lá para baixo. Não queira dar 5 passos, 4 passos para poder tentar subir e ficar no mesmo lugar onde eu estava, não. Você tem que começar devagarzinho de novo. Você tem que ir lá para o primeiro degrau e subir um a um, um a um,
um a um, até restaurar todas as coisas. E quando João Marcos restaura todas as coisas, oh, meus queridos, olha aí, o que é que ele disse? Oh, este jovem é precioso. Isso foi Paulo, aquele que o recusou. Ele diz: traz João Marcos, porque ele é muito útil ao ministério. Olha aí, Colossenses 4:10, o que é que diz a palavra do Senhor? Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Olha aí, recomece. João Marcos recomeçou todas as coisas. Teve um momento que ele voltou lá, voltou a ter com Paulo. E ele pôde provar, aleluia, que ele era uma nova pessoa, que ele era um novo obreiro, que ele não era a mesma pessoa infantil, a mesma pessoa imatura que ele era no princípio da sua carreira. Aleluia. Paulo agora estava dando referência de João Marcos para os demais, as demais pessoas, para a igreja de Colossos. Filemão, capítulo 1, versículo 24, diz: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora, o apóstolo Paulo tinha João Marcos entre os seus obreiros, entre os seus cooperadores, entre aqueles que enviava para ali, para lá, para poder trazer a mensagem para outras igrejas, aleluia. Então, este jovem recomeçou, este jovem não teve medo de recomeçar, este jovem não teve temor de ir passo a passo novamente, de subir a escadinha novamente para poder chegar aonde Deus queria ele. Amém? Olha aí, Salmo 37, versículo 23 e o versículo 24 diz o quê? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia! Este é o nosso Deus, que dá-nos oportunidade de recomeçar. E, finalmente, quando fracassamos, se submeta. Amém? Se submeta, meus queridos. Para quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos voltar lá no capítulo 15 de Lucas. Olha aí, versículo 17 e o 18, o que é que nos diz a palavra do Senhor? E caindo de si, isto foi o jovem, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ah, eu posso imaginar que o jovenzinho Marcos deve ter pensado: meu Deus, que foi que eu fiz? Abandonei meu tio, abandonei o apóstolo Paulo. Olha, eu tinha, ou seja, tive a oportunidade de sair na primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo e olha, eu fracassei, abandonei. Mas olha só, ele volta atrás. Ele se submete, né? Eu imagino que Barnabé colocou ele, né, na boa disciplina para poder ele aprender, para crescer, para poder desenvolver como obreiro. E ele venceu. E ele foi vitorioso para a glória do nome do Senhor. Olha aí, versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, João Marcos, como este jovem do filho pródigo, eles não tinham medo, não tinham vergonha. A pior vergonha eles já tinham passado, o que foi de desertar, o que foi de separar os amigos. Agora eles tinham que enfrentar o problema e passar por cima deles. Amém? Olha o que é que diz Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, que coisa importante, e aqui concluímos a nossa classe de hoje. Quão importante, como dissemos, é deixar o passado no passado. Não traga o passado, as mágoas, as calúnias, as controvérsias, né? A culpabilidade. Deixa no passado, irmãos.
Deixa no passado, porque senão você nunca vai ser vitorioso. Faça o que Paulo disse para a igreja de Filipos, deixando as coisas que para trás ficou para trás. Errei? Sim, errei, mas está no passado. Eu caí, eu pequei, mas está no passado. Prossiga para o alvo, vá para frente em nome de Jesus. Para quê? Para que nós possamos saber nos submeter à vontade de Deus e, com isso, saber que Deus está no controle e é Ele que vai fazer todas as coisas. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e que possamos aprender de João Marcos a importância de aprender com os nossos erros. Que Deus lhe abençoe.